Eu sou René Simões, eu nasci em 17 de dezembro de 1952 e nasci no bairro de Cavalcante, aqui no município do Rio de Janeiro. E quem nasce num local como esse, eu digo que eu nasci no pé do morro. 5 casas depois começava o Morro do Sereno. E quem nasce ali tem um carinho, porque a sociedade diz assim, fica quietinho, faça nada não, porque você nasceu para não dar certo. Ainda bem que meu pai e minha mãe não acreditavam nisso, apesar dos 12 filhos que tinham, da dificuldade que nós tínhamos, eles tinham missão, visão e valor. A missão deles era colocar filhos no mundo que fossem exemplo de todos olhando ali. A visão do meu pai é que todos nós, apesar de sermos 12, deveríamos ir a uma universidade, e ele dizia ser alguém. Hoje em dia eu digo que ser alguém é você acreditar em você mesmo, ter autoconhecimento. Eu posso ser alguém, ser um garçom, eu ser um faxineiro, ser um motorista, mas naquela época ser alguém tinha que ir para a universidade. E 8 dos 12 filhos foram. E tinha os valores, a honestidade, a resiliência, a superação, por enfrentar as dificuldades que a vida, aos 15 anos, meu pai me botou para jogar futebol e no time do bairro, e lá tinha cheirinho da loló, tinha maconha, tinha um monte de coisas, e eu tive que lutar contra a vulnerabilidade, porque eu ficava vulnerável, só eu não fazia, e aí eu era um estranho. E aí é que você aprende que vulnerabilidade é uma coisa que vai te fortalecer para o futuro. O contato com o futebol de mulheres, nós éramos 7 homens, 4 mulheres, tinha o meu tio, que tinha não 12, mas tinha 13, e lá eram 6 mulheres e 7 homens, e nós íamos para Sepetiba, uma praia aqui do Rio de Janeiro, e lá jogávamos todos juntos, homens, mulheres, todos misturados. Então, esse era o primeiro contato que eu tive com mulheres jogando futebol. Em 2004, e eu fui convidado pelo Branco, que não era o diretor do futebol das mulheres, mas ele me convidou achando que tinha um timaço e precisava de um cara como eu para que a gente pudesse fazer um trabalho. E eu peguei, tinha 6 meses para fazer o trabalho com as mulheres e foi fantástico. Por que foi fantástico? Primeiro, porque eu exercito a escuta ativa. Quem não tem escuta ativa não vai conseguir trabalhar com mulheres. Eu me lembro que uma vez a Tânia Maranhão disse para mim, professor, já acabaram o treino? Você viu aquela jogada? Eu digo, aham, podia ter sido feita assim, aham, porque se a outra jogadora passada seria diferente, aham. E eu fui falando aham, quando acabou ela me deu um abraço e disse, como você me ajudou. Ela só precisava ser escutada, mas escutada com 2 ouvidos atentos, solidário a ela. Eu estava absolutamente entregue ao que ela estava falando. Isso deu muito certo. Depois saber que as mulheres são diferentes dos homens na hora de detalhes, elas precisam de mais detalhes. Eu digo que eu me tornei um treinador muito melhor depois que trabalhei com as mulheres. Eu tinha que ter detalhes para elas colocar na caixinha delas. Isso é inferioridade aos homens? Não. Em determinados momentos é uma superioridade incrível. Você dá uma preleção para as mulheres antes de um jogo, antes de um treino. Se alguém não entender, vai levantar a mão e dizer assim, não entendi. Os homens, ninguém levanta a mão, porque eles não querem passar vergonha e ficam sem entender, e eu tenho que usar uma técnica, eu digo assim, todos entenderam? Todo mundo entendeu. O que eu falei? Aí vai dar zebra, eu vou ter que explicar de novo e explico, mas as mulheres não. As mulheres vão dizer para você, isso é assim. E elas não tinham ainda o jogar com ideias, o jogo. Elas jogavam o jogo,
né? É uma bola, são 11 de cada lado e vamos fazer gol. E eu comecei a colocar ideias, não é isso. Nós somos individualidades que vamos ter que formar um grupo e esse grupo vai ter que ter ações, movimentos para solucionar problemas dentro do cognitivo de cada um. E esse cognitivo eu tinha que trabalhar todo dia na escolinha do professor Simões, que é o que eu chamo de treinamento em sala, todo dia. Então, isso nós fomos colocando e isso foi entrando o conhecimento, a leitura, como solucionar, e saber que às vezes solucionar não depende só de mim, mas de todo um grupo, de todos os setores do time trabalhando. Então, esse desenvolvimento foi excepcional, elas pegaram muito rápido, a gente começou a jogar contra homens, só perdendo, depois empatando, ganhando, e aí demos o tombo, a volta por cima, e aí ficaram, nós da comissão técnica, no início entrávamos nos joguinhos e dava um passeio nelas, depois eu não entrava mais, que eu não conseguia mais acompanhá-las, porque elas ficaram não só condicionadas fisicamente, mas tecnicamente, mentalmente, taticamente, as soluções apareciam ali porque elas estavam com o cognitivo bem preparado. Vamos para a Olimpíada é sensacional. Eu digo que o mundo deveria ser o que é uma Vila Olímpica. Você vê um jogador de basquete com 2,15 metros, um chinês, que eu acho que era 2,19 mais alto, andando com uma ginástica que tinha 1,40 e poucos, não tinha nem 1,5 metro, andando juntos. Então você via exatamente isso aqui, o branco com o preto, o muçulmano com o cristão, enfim, absolutamente a misturas de raças, com uma compreensão de que ali nós éramos só adversários, nunca inimigos. A Vila Olímpica é o que devia ser um mundo em todas as suas contextualização para que nós vivêssemos em harmonia. A ideia de escrever o livro é porque eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fui um apaixonado por escrever e existem até alguns psicólogos, neurocientistas, que eles falam que o aprendizado vem do ouvir, do ver e do praticar. E o praticar, quando eu estudo, é escrevendo. Eu escrevo nos meus livros, eu escrevo em pedaços de papel e vou escrevendo. E aí eu disse, vou escrever. E a ideia era escrever um livro em que eu fosse um cineasta, em quem lesse o livro sentisse o cheiro das árvores lá da Granja Comari, sentisse a serração descendo, que sentisse elas no café da manhã, elas no conjunto, no treinamento. A ideia foi essa. Ali tem cartas minhas, tem cartas delas. Depois, quando chegou nas Olimpíadas, eu escrevia, eu sou cristão, mas eu brinco dizendo sempre que eu incorporava, eu sentava lá e dizia assim, eu agora sou a Tânia Maranhão. Como eu já sabia da história dela toda, eu imaginava o que estava passando na cabeça dela e eu escrevia como se fosse a Tânia Maranhão, como a Rosana Augusto, e aí dava para uma outra ler de manhã, no café da manhã. Elas liam e acabavam, a quem estava sendo descrita ali, dizia assim, mas essa sou eu. Pois é, você ontem foi lá no quarto e escreveu isso. E todas riam muito. No final das Olimpíadas, eu passei a falar no feminino. Todas nós estamos absolutamente comprometidas. E os repórteres me olhavam, Enil, o que é isso? Eu digo, elas são 18. Nós somos só 6 homens, eu tenho que falar em nome das mulheres. E tudo isso fez com que elas se sentissem pertencentes. E eu dava voz para elas. Essa escutativa que eu falei, elas tinham direito a se manifestar e eu, através da manifestação delas, as fazia ajustes e nada era fechado, nada era totalmente fechado, mas óbvio que tinha uma regra, algumas coisas para ser feito. Então essa foi a ideia, que é possível você colocar todo o seu conhecimento e receber muito conhecimento, como eu recebi muito conhecimento trabalhando com elas.
Então, eu desejo para vocês é que vocês coloquem as suas ideias, que façam futebol com ideias e detalhes, e que você treine o jogo e jogue o treino. É absolutamente importante. Não é uma coisa desassociada. Eu dou qualquer treino para depois jogar. Não, se eu dou qualquer treino, que jogo eu vou jogar? Eu vou jogar qualquer jogo. Tudo pode acontecer. Não. As coisas têm que ser estabelecidas lá, tem que ser, os cenários têm que ser antecipados, e eu espero que vocês peguem essa lição. Prazer grande estar aqui falando com a Ginga, eu e Carlos. Quando ele me convidou para fazer parte da Ginga, eu disse, pô, esse cara é fenomenal, eu tenho que entrar nisso. Eu não sou muito ativo, o Carlos é que faz a maioria das coisas e faz muito bem. Cada vez a Ginga cresce mais, e eu digo para você, se associe, procure saber de todas as coisas que a Ginga tem a oferecer para você, e você vai ficar abismado de tanta qualidade, com tanta facilidade que você vai ter em todos os cursos da Ginga. E lembre-se, viva com fair play.